expulsa por sua própria cidade. Anos depois, ela retorna como uma heroína. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O sol castigava as ruas estreitas de Santana do Agreste naquela tarde de domingo, enquanto o burburinho da praça central crescia a cada minuto. O Jana Nascimento, filha de Zé Esteves, dono da única venda do vilarejo, caminhava com seus 17 anos e um sorriso que desafiava as convenções. Seus cabelos negros soltos ao vento e sua risada alta ecoavam pelas ruelas, provocando olhares reprovadores das senhoras que saíam da missa e sussurros entre os homens que fingiam não notar sua presença. O problema é que o Jana não pedia licença para existir. Num lugar onde as moças eram treinadas para baixar os olhos e aceitar seu destino, ela desafiava, questionava, sonhava com horizontes além das montanhas que cercavam aquele pedaço esquecido do interior da Bahia nos anos 60. Olha só para ela, sem vergonha, andando sozinha a essa hora, murmurou Dona Augusta, ajeitando o terço entre os dedos. Filha do Zé, mas parece que não tem mãe para ensinar o que é decência, completou seu Bartolomeu, cuspindo no chão com desdém. O Jana ouvia tudo, sempre ouvia, mas tinha aprendido a transformar aquelas farpas em combustível para seus sonhos. Aquele domingo, no entanto, seria diferente de todos os outros. Ao chegar à praça, percebeu uma movimentação estranha próximo à mercearia de seu pai. Aglomerados em círculo, os moradores cochichavam com fervor. E ao centro, seu pai, Zé Esteves, tinha o rosto vermelho de raiva. Não me importa o que digam. Não vou tolerar uma desavergonhada sob o meu teto, gritava ele, segurando firmemente um pedaço amassado de papel. O coração de Eujana acelerou. Ela sabia exatamente do que se tratava. As cartas. As cartas que ela trocava secretamente com Valdemar, o filho do dono da fazenda vizinha, que estudava medicina em Salvador. Cartas de amor e sonhos compartilhados, guardadas cuidadosamente sob o colchão. Alguém as havia descoberto, e o pior, havia mostrado ao seu pai. Pai, eu posso explicar, disse o Jana, tentando alcançá-lo, no centro da multidão. Explicar? Vociferou Zé Esteves, virando-se para encarar a filha. Explicar o quê? Que minha filha se corresponde com um homem comprometido, que escreve indecências e se oferece como uma qualquer. O silêncio caiu sobre a praça como uma lâmina afiada. Valdemar comprometido? Não, não podia ser verdade. Ele havia prometido esperar por ela, havia jurado amor eterno em suas cartas. Do que está falando? Perguntou o Jana, a voz trêmula, sentindo as pernas fraquejarem. Seu Valdemar está noivo da filha do Dr. Cardoso de Salvador, explicou Dona Perpétua com um prazer malicioso na voz. Todo mundo já sabia. Menos você, é claro. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés. O Jana cambaleou, olhando ao redor. Todos os rostos expressavam uma mistura de satisfação e reprovação. Ninguém se compadecia. Ninguém a defendia. Nem mesmo sua mãe, Dona Carminha, que observava a cena de longe, com os olhos marejados, mas os lábios selados. A partir de hoje, continuou Zé Esteves, sua voz cortando o ar como um chicote, você não é mais minha filha. Não quero uma perdida na minha casa, manchando o nome da nossa família. Pai, por favor, implorou o Jana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Saia desta cidade, gritou o pai, apontando para a estrada. E não volte nunca mais. As palavras caíram como pedras sobre o Jana. Ela olhou ao redor, buscando um único rosto amigo, um único olhar de compaixão, mas encontrou apenas satisfação disfarçada de indignação moral. Até mesmo os que já haviam procurado sua companhia às escondidas agora viravam o rosto, enojados. Com o coração partido, o Jana ergueu o queixo, limpou as lágrimas e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Voltaria,
Um dia voltaria, não para implorar perdão, mas para mostrar a todos quem ela realmente era. Naquela mesma tarde, com apenas uma mala pequena contendo poucos pertences e as economias que guardara ao longo dos anos, o Jana pegou o ônibus para Salvador. Enquanto o veículo se afastava, ela observou pela janela sua cidade natal ficando para trás. Não sabia o que a esperava no futuro, mas tinha certeza de uma coisa: aquilo não era um fim. Era apenas o começo de uma jornada que um dia a traria de volta. Os primeiros meses em Salvador foram um teste brutal de sobrevivência. Sem conhecer ninguém, com pouco dinheiro e menos experiência ainda, o Jana precisou aprender depressa as regras da cidade grande. Seu primeiro emprego foi como balconista numa padaria, onde trabalhava desde as 5 da manhã até o anoitecer, recebendo um salário que mal cobria o aluguel do quarto minúsculo que dividia com outras 3 moças na periferia da cidade. As noites eram povoadas por pesadelos em que revivia a humilhação pública, o rosto vermelho do pai, os olhares acusadores. Acordava encharcada de suor, sufocando com as lágrimas que se recusava a derramar durante o dia. Você tem que ser mais esperta, menina, dizia Dona Jacira, sua senhoria, uma mulher de meia idade com o rosto marcado pelas dificuldades da vida. Lugar de moça bonita como você não é atrás de um balcão ganhando miséria. Ela sugeria outros caminhos, mais fáceis e lucrativos, mas o Jana recusava veementemente. Tinha prometido a si mesma que construiria seu caminho com dignidade, não importando quanto tempo levasse. Com o pouco dinheiro que conseguia economizar, comprava livros usados. Estudava sozinha, depois do trabalho, à luz de uma vela ou um lampião quando a energia falhava, o que era comum naquele bairro esquecido. História, geografia, matemática, literatura, absorvia tudo com uma sede insaciável de conhecimento. 6 meses depois de sua chegada a Salvador, foi demitida da padaria. O dono, um homem de olhar lascivo, havia feito propostas indecentes que ela recusara com firmeza. A razão oficial da demissão foi outra, claro: corte de despesas. Durante semanas, o Jana vagou pelas ruas da cidade em busca de trabalho. Qualquer trabalho. Seu dinheiro acabava, assim como suas esperanças. Foi quando, num fim de tarde chuvoso, encharcada e faminta, entrou numa modesta livraria no centro da cidade, apenas para se abrigar da tempestade. "Posso ajudar?" perguntou uma voz gentil. Era o proprietário, seu Victor, um senhor de cabelos grisalhos e olhos bondosos por trás dos óculos de armação grossa. Ele notou o estado da jovem e, em vez de expulsá-la, ofereceu-lhe uma xícara de café quente. Aquele encontro casual mudaria o rumo da vida de Jana. Impressionado com seu conhecimento de livros e sua paixão pela leitura, seu Victor ofereceu-lhe um emprego na livraria. O salário não era muito melhor que o da padaria, mas o ambiente era incomparavelmente superior. Cercada de livros, o Jana encontrou não apenas um trabalho, mas um refúgio. "Você tem um dom especial para recomendar leituras", comentou seu Victor depois de observá-la ajudar clientes por algumas semanas. "É como se pudesse ler as pessoas tão bem quanto lê os livros." Era verdade. O Jana desenvolvera uma habilidade quase sobrenatural de conectar pessoas a histórias. Sabia exatamente que livro recomendar para cada cliente, como se pudesse enxergar através deles, identificar suas necessidades mais profundas, seus anseios não verbalizados. Em poucos, a livraria começou a atrair mais clientes, pessoas que vinham especificamente para receber as recomendações da Moça dos Livros, como ficou conhecida. Entre esses clientes regulares estava Dr. Ricardo Mendes, um advogado respeitado da cidade, homem de meia idade, viúvo e com uma filha da idade de Jana. Ricardo ficou impressionado, não apenas com o conhecimento de Jana sobre literatura, mas também com sua inteligência aguçada e sua sede de aprender.
Você já pensou em estudar formalmente? Perguntou ele certo dia, enquanto o Jana embrulhava os livros que havia recomendado. Todos os dias, respondeu ela com um sorriso triste. Mas primeiro preciso sobreviver. Naquela noite, ao fechar a livraria, seu Victor chamou o Jana para uma conversa. Dr. Ricardo havia falado com ele. Estava disposto a financiar os estudos da jovem, impressionado com seu potencial. Ele não quer nada em troca, se é o que está pensando, esclareceu o livreiro, percebendo a desconfiança no olhar de Urjana. Apenas que você trabalhe meio período em seu escritório de advocacia, organizando a biblioteca jurídica, e que ajude sua filha, Valentina, que está tendo dificuldades na escola. Urjana hesitou. Aprendera a duras penas que generosidade raramente vem sem um preço oculto, mas algo na honestidade do olhar de seu Victor e na maneira respeitosa como Dr. Ricardo sempre a tratara, a fez considerar a proposta. Pense com calma, sugeriu seu Victor. Oportunidades como essa são raras. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, ouvindo o barulho da chuva no telhado de zinco e as discussões dos vizinhos, Urjana pensou em tudo que havia deixado para trás. Na humilhação, nas promessas silenciosas que fizera a si mesma. E decidiu aceitar a oferta de Dr. Ricardo, não como uma esmola, mas como um investimento em si mesma. Um passo necessário para cumprir aquela promessa feita ao deixar Santana do Agreste. As semanas seguintes foram de adaptação. Pela manhã, o Jana frequentava um curso preparatório para o exame de admissão à universidade. À tarde, trabalhava no escritório de Dr. Ricardo, organizando a vasta biblioteca jurídica. E à noite, dava aulas particulares a Valentina, que, para sua surpresa, não era a menina mimada e arrogante que esperava, mas uma jovem inteligente e sensível, lutando contra a insegurança deixada pela perda prematura da mãe. Entre as duas, nasceu uma amizade improvável. Valentina, curiosa sobre a vida de Urjana, fazia perguntas sobre sua cidade natal, sua família, seu passado. Urjana respondia com meias verdades, evitando os detalhes dolorosos. Não estava pronta para compartilhar aquela ferida ainda aberta. Mas uma noite, após uma sessão de estudos particularmente difícil, Valentina teve uma crise de frustração. "Eu nunca vou conseguir!" exclamou, jogando o livro de matemática contra a parede. "Para que serve isso? Eu nunca vou ser boa o suficiente." Algo naquela fragilidade, naquela vulnerabilidade, tocou o Jana profundamente. E antes que pudesse se conter, estava contando sua própria história. A rejeição, a humilhação pública, a expulsão da própria casa e cidade, as dificuldades em Salvador, a luta diária pela sobrevivência e dignidade. "Então você vê", concluiu com a voz embargada, "quando digo que você é capaz, não é apenas uma frase de efeito. É porque sei o quanto podemos suportar e superar quando não temos escolha." Valentina a encarou com novos olhos, como se a visse pela primeira vez. "Você vai voltar um dia?" perguntou. "Para sua cidade, quero dizer." O Jana ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Sim, um dia. Quando estiver pronta." "E o que você vai fazer quando voltar?" A pergunta pairou no ar, exigindo uma resposta que o Jana ainda não tinha formulado claramente para si mesma. "Não sei ao certo", admitiu finalmente, "mas sei que não será para me vingar. Será para provar algo a mim mesma, não a eles." Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. O Jana se dedicava aos estudos com uma intensidade que impressionava seus professores. Não era apenas inteligente,
Era determinada de uma maneira que poucos haviam visto antes. No escritório de Dr. Ricardo, seu trabalho ia muito além da simples organização da biblioteca. Logo estava ajudando a redigir documentos, pesquisando precedentes jurídicos e até mesmo discutindo estratégias para os casos mais complexos. O advogado observava seu progresso com um misto de admiração e orgulho paternal. "Você tem mente jurídica, Ujana", comentou ele certa tarde, após ela apontar uma falha sutil num contrato que ele estava revisando. "Já pensou em cursar direito?" A ideia nunca havia ocorrido a ela. Seus sonhos sempre foram vagos, mais focados em escapar da pobreza e do preconceito do que em uma carreira específica. Mas quanto mais se familiarizava com o mundo da lei, mais percebia como esta poderia ser uma ferramenta poderosa para mudar realidades, para proteger os vulneráveis. "Acho que gostaria disso", respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a certeza na voz. Naquela noite, ao retornar para seu quarto, Ujana encarou seu reflexo no pequeno espelho rachado pendurado na parede. Não era mais a menina assustada que havia chegado a Salvador menos de um ano antes. Em seu lugar, estava uma mulher determinada com um propósito. O dia do exame de admissão à Faculdade de Direito chegou. Apesar de toda a preparação, Ujana sentiu o estômago revirar quando entrou no amplo salão onde a prova seria aplicada. Estava cercada por jovens que, em sua maioria, vinham de famílias abastadas, que haviam frequentado os melhores colégios, que nunca precisaram trabalhar um dia sequer em suas vidas. Durante um momento de fraqueza, considerou desistir. Quem era ela para estar ali? Uma caipira expulsa da própria cidade, filha de um merceeiro sem instrução, que até pouco tempo atrás dormia num quarto minúsculo, dividido com estranhas. Então, lembrou-se das palavras que havia dito a Valentina meses antes. "Sei o quanto podemos suportar e superar quando não temos escolha." Respirou fundo, segurou a caneta com firmeza e começou a responder às questões. Semanas depois, quando os resultados foram divulgados, seu nome estava entre os aprovados. Não apenas aprovada, estava entre os 10 primeiros colocados. Dr. Ricardo insistiu em celebrar o feito com um jantar em sua casa. Ujana, relutante, acabou aceitando. Foi sua primeira experiência em um ambiente verdadeiramente refinado, onde teve que aprender rapidamente as regras não escritas da etiqueta social. "Você se adapta com uma facilidade impressionante", observou Valentina, ajudando-a a escolher o vestido adequado para a ocasião. "É como se tivesse nascido para viver em qualquer ambiente." Ujana sorriu, reconhecendo a verdade naquela observação. Essa habilidade de adaptação tinha sido sua maior força desde que deixara Santana do Agreste. Observava, aprendia, absorvia as regras implícitas de cada novo círculo que frequentava. O jantar foi um sucesso. Entre os convidados estavam professores da faculdade, juízes e até mesmo um deputado estadual, todos impressionados com a inteligência e o carisma da jovem estudante. Conversas fluíam naturalmente, e Ujana, para sua própria surpresa, se encontrava perfeitamente à vontade, discutindo política, direito constitucional e as mais recentes decisões do Supremo Tribunal. Quando o último convidado se foi, Dr. Ricardo a convidou para uma conversa em seu escritório particular. Pela primeira vez desde que o conhecera, Ujana percebeu um certo nervosismo em sua postura habitualmente confiante. "Tenho uma proposta para você, Ujana", começou ele, servindo-se de um pouco de conhaque. "Não é fácil para mim falar sobre isso, então vou direto ao ponto." Ujana sentiu um nó no estômago. Seria este o momento em que ele finalmente revelaria suas verdadeiras intenções? Quando o preço por toda aquela generosidade seria cobrado? "Valentina me contou sobre seu passado", continuou ele, surpreendendo-a.
sobre como você foi injustamente expulsa de sua cidade, sobre a humilhação que sofreu. Ujana empalideceu. Sentiu-se traída. Aquela história havia sido compartilhada em confidência. Não fique zangada com ela, apressou-se em dizer Ricardo, percebendo sua reação. Ela me contou porque se preocupa com você. Porque nós, dois, nos preocupamos. Não entendo aonde quer chegar, respondeu Ujana, a voz tensa. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Minha proposta é a seguinte. Gostaria de adotar você legalmente. Não como uma caridade, entenda bem, mas porque acredito no seu potencial e quero proporcionar-lhe as melhores oportunidades possíveis. Ujana ficou sem palavras, completamente atordoada com a proposta inesperada. Sei que é uma decisão enorme, continuou Ricardo, e não espero uma resposta imediata. Apenas pense a respeito. Ela precisou de várias semanas para processar a proposta, ser adotada aos 18 anos, tornar-se legalmente filha de um homem que havia conhecido há menos de um ano, ter Valentina como irmã. Por outro lado, o que tinha a perder? Sua família biológica a havia rejeitado da maneira mais cruel possível. Dr. Ricardo e Valentina haviam demonstrado mais cuidado e consideração em poucos meses do que seu próprio pai em toda a sua vida. E assim, numa tarde ensolarada de primavera, Ujana tornou-se oficialmente Ujana Mendes. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de Salvador. A imprensa local chegou a publicar uma pequena nota sobre o ato de generosidade do renomado advogado Dr. Ricardo Mendes, que adotou uma jovem promissora do interior da Bahia. O que ninguém sabia era que, mesmo com seu novo nome e sua nova família, Ujana não havia esquecido suas raízes. À noite, sozinha em seu novo quarto na mansão dos Mendes, às vezes se pegava pensando em Santana do Agreste, em seu pai, que provavelmente continuava a administrar a mercearia com a mesma mão de ferro, em sua mãe, cujo silêncio havia sido sua maior traição, nos vizinhos, que haviam se deleitado com sua desgraça. Um dia prometeu a si mesma novamente voltaria, não para se vingar, mas para se reconciliar com seu passado, para mostrar àquelas pessoas que a rejeitaram que, às vezes, o que consideramos lixo pode se transformar em ouro nas mãos certas. Os anos na faculdade de Direito passaram rapidamente. Ujana se destacava em todas as disciplinas, não apenas por sua inteligência natural, mas por sua perspectiva única, vinda de uma realidade tão diferente da maioria de seus colegas. Conseguia enxergar os problemas jurídicos de ângulos que outros nem imaginavam. Você tem um dom para conectar a letra fria da lei com a realidade vivida nas ruas, comentou certa vez sua professora de Direito Constitucional, após uma apresentação particularmente brilhante. Isso é raro e precioso. Enquanto seus colegas sonhavam com escritórios de advocacia prestigiosos ou cargos públicos de alto escalão, Ujana começou a desenvolver um interesse especial pelo direito ambiental e pelos direitos das comunidades tradicionais. Lembrava-se das histórias que ouvia em Santana do Agreste sobre famílias que perdiam suas terras para grandes fazendeiros, sobre rios que secavam devido a projetos de irrigação que beneficiavam apenas os poderosos. Durante as férias de verão de seu terceiro ano de faculdade, decidiu fazer um estágio voluntário com uma organização não governamental que atuava justamente nessas causas. Foi designada para trabalhar em um caso envolvendo uma comunidade pesqueira no litoral sul da Bahia, ameaçada por um grande projeto turístico. Eles estão oferecendo uma indenização irrisória, explicou o coordenador do projeto, e ameaçando quem se recusa a vender. Ujana passou semanas na comunidade, ouvindo os moradores, documentando suas histórias, pesquisando os aspectos legais do caso. A situação era complexa. Por um lado, o empreendimento prometia criar empregos e impulsionar a economia local.
Por outro, ameaçava destruir um ecossistema frágil e o modo de vida tradicional daquelas famílias. O que realmente a impressionou foi a dignidade daquelas pessoas, mesmo diante da opressão econômica e das ameaças veladas. Lembrava-a de sua própria experiência, da violência simbólica que havia sofrido em sua cidade natal. "Vocês não estão sozinhos", garantiu ela durante uma reunião comunitária. "A lei está do lado de vocês, e eu também." Utilizando seus conhecimentos jurídicos e os contatos que havia feito através de Dr. Ricardo, o Jana ajudou a elaborar uma estratégia legal para proteger a comunidade. Organizou um dossiê detalhado, incluindo mapas, depoimentos, estudos ambientais e pareceres técnicos. Quando o caso finalmente chegou aos tribunais, ela esteve presente, não como advogada oficial, ainda era estudante, mas como assistente da equipe jurídica. A causa parecia perdida desde o início. A empresa responsável pelo empreendimento contava com um exército de advogados experientes e conexões políticas poderosas. Mas o que não esperavam era a minúcia do trabalho preparatório, a paixão com que a equipe defendia a causa e o impacto emocional dos depoimentos que o Jana havia coletado e ajudado a preparar. No dia do julgamento decisivo, o juiz surpreendeu a todos ao decidir a favor da comunidade pesqueira, impondo severas restrições ao projeto e exigindo um novo estudo de impacto ambiental, assim como negociações justas com os moradores. "Seu trabalho foi fundamental nesse caso", disse o advogado sênior da ONG. "Você tem um dom para conectar histórias humanas com argumentos jurídicos sólidos. Aquela vitória, embora modesta no grande esquema das coisas, acendeu algo em Jana. Pela primeira vez, viu claramente o tipo de advogada que queria ser. Não aquela que acumula causas vencidas e honorários milionários, mas a que realmente faz diferença na vida das pessoas comuns, dos invisíveis, dos esquecidos. Como ela havia sido um dia. De volta a Salvador, compartilhou suas experiências e suas novas convicções com o Dr. Ricardo. Para sua surpresa, ele não apenas apoiou sua decisão de seguir por um caminho menos lucrativo e prestigioso, como prometeu, ajudá-la a estabelecer um escritório especializado em causas sociais e ambientais, assim que se formasse. "Sempre soube que você encontraria seu próprio caminho", disse ele com um sorriso orgulhoso. "E não poderia estar mais feliz com sua escolha." Foi durante esse período que o Jana começou a acompanhar com mais atenção as notícias vindas de sua região natal. Santana do Agreste e os municípios vizinhos estavam enfrentando uma severa crise econômica. A construção de uma nova rodovia havia desviado o fluxo de viajantes, isolando ainda mais aquelas comunidades já esquecidas. Os jovens estavam deixando a região em busca de oportunidades nas grandes cidades, enquanto os mais velhos lutavam para sobreviver com o pouco que restava. O que mais a alarmou, porém, foram as notícias sobre um grande projeto de mineração que estava sendo planejado para a região. A empresa responsável, uma multinacional com histórico questionável de práticas ambientais, prometia empregos e desenvolvimento. Mas o Jana, com sua experiência recente, podia ver além das promessas brilhantes. Sabia o que significaria para aquelas comunidades tradicionais, para o ecossistema local, para o futuro da região. E naquele momento, algo cristalizou em seu coração. Sabia exatamente o que precisava fazer quando retornasse a Santana do Agreste. Não seria uma volta apenas para acertar contas com o passado, mas para mudar o futuro daquele lugar que, apesar de tudo, ainda considerava seu lar. Nos meses seguintes, o Jana se dedicou ainda mais aos estudos, agora com um foco específico. Pesquisou exaustivamente sobre legislação ambiental, direitos de comunidades tradicionais e os impactos socioeconômicos de grandes projetos de mineração. Entrou em contato com ONGs especializadas,
participou de seminários e conferências sobre o tema. Paralelamente, começou a restabelecer conexões com sua terra natal. Através de conhecidos, conseguiu o número de telefone de Marta, uma antiga amiga de infância que ainda vivia em Santana do Agreste. A conversa foi inicialmente tensa, carregada com o peso de anos de silêncio e a sombra da humilhação passada. Mas à medida que o Jana explicava suas preocupações sobre o projeto de mineração, a tensão foi dando lugar a um senso de propósito compartilhado. Marta, agora professora na única escola da cidade, começou a fornecer informações valiosas sobre a situação local. Os fazendeiros já estavam vendendo suas terras. O prefeito e a Câmara Municipal pareciam totalmente seduzidos pelas promessas da empresa. E a população, desesperada por qualquer vislumbre de prosperidade, estava majoritariamente a favor do projeto. Você precisa voltar, Jana, disse Marta ao final da conversa. Ninguém aqui tem conhecimento ou recursos para enfrentar essa situação. Era o convite que o Jana esperava há 7 anos, não nas circunstâncias que imaginara, mas talvez nas que precisava. Uma oportunidade não apenas de reconciliação pessoal, mas de fazer algo significativo por aquele lugar que, apesar de todas as feridas, ainda era parte de quem ela era. Vocês já se perguntaram o que aconteceria se o Jana retornasse à cidade e o que a expulsou? Quais reações encontraria? E se o projeto de mineração trouxesse consequências devastadoras para aquela região esquecida? Continue conosco para descobrir. O dia da formatura chegou, banhado pelo sol dourado de Salvador. O Jana Mendes, agora uma advogada formada com honras, caminhava pelo campus da Universidade Federal da Bahia, com o coração dividido entre o orgulho da conquista e a ansiedade pelo que estava prestes a fazer. Dr. Ricardo e Valentina a esperavam com sorrisos largos e um buquê de rosas. Nos últimos anos, haviam se tornado verdadeiramente sua família. Não a família que o sangue lhe dera, mas a que o amor e o respeito construíram. Estou tão orgulhoso de você, disse Ricardo, abraçando-a com força. Todos estamos, completou Valentina, que agora seguia os passos da irmã adotiva na faculdade de Direito. O Jana sorriu, sentindo a emoção apertar sua garganta. Mas havia uma sombra em seu sorriso, uma hesitação que não passou despercebida. O que está acontecendo? Perguntou Ricardo, sempre atento às nuances de seu comportamento. Era hora de contar. Nos últimos meses, o Jana vinha planejando cuidadosamente seu retorno a Santana do Agreste. Havia pesquisado exaustivamente sobre o projeto de mineração, coletado dados, entrado em contato com especialistas. Estava convencida de que precisava voltar, não apenas para enfrentar seu passado, mas para lutar pelo futuro daquela comunidade. Mas como explicar isso à família que a acolhera, que lhe dera uma nova vida? Como dizer que precisava retornar àquele lugar que a havia rejeitado tão cruelmente? Preciso contar algo a vocês, disse finalmente, enquanto caminhavam em direção ao restaurante onde fariam a celebração. Tomei uma decisão importante. Com calma, o Jana explicou seus planos. Contou sobre o projeto de mineração que ameaçava sua cidade natal, sobre as pesquisas que havia feito, sobre os contatos estabelecidos, sobre sua convicção de que precisava voltar e usar seus conhecimentos para ajudar aquela comunidade. Para sua surpresa, Ricardo não tentou dissuadi-la. Sempre soube que este dia chegaria, disse ele, com um misto de orgulho e tristeza. Desde que me contou sua história, sabia que um dia você precisaria enfrentar seu passado. Não é apenas sobre o passado, pai, respondeu o Jana. É sobre o futuro daquelas pessoas. Sobre usar o que aprendi para fazer a diferença. Isso é o que mais me orgulha em você, disse Ricardo, segurando suas mãos. Sua capacidade de transformar dor em propósito, de olhar além de si mesma. Valentina, inicialmente mais relutante, acabou entendendo.
Nas últimas semanas antes da partida, ajudou a irmã a organizar documentos, contatos, estratégias. Mesmo não compreendendo completamente a necessidade de Uljana retornar a um lugar que lhe causara tanto sofrimento, respeitava sua decisão. Prometa que vai se cuidar, pediu Valentina, na véspera da partida, e que voltará para nós, seja qual for o resultado. Uljana prometeu. Salvador havia se tornado seu lar também. Dr. Ricardo e Valentina, sua família verdadeira, não estava abandonando-os, apenas seguindo o chamado de sua consciência, de seu propósito maior. Na manhã seguinte, com uma pequena mala e uma pasta cheia de documentos, Uljana embarcou no ônibus para Santana do Agreste. A viagem durou horas, cada quilômetro percorrido trazendo à tona memórias que julgava esquecidas. O cheiro característico da terra vermelha, as montanhas que se desenhavam no horizonte, as pequenas propriedades rurais que pontilhavam a paisagem. Quando finalmente o ônibus entrou na estrada de terra que levava à cidade, seu coração acelerou. 7 anos haviam se passado desde aquela tarde fatídica em que fora expulsa. 7 anos de lutas, aprendizados, transformações. Será que alguém a reconheceria? Será que seus pais ainda viviam ali? Como reagiriam ao vê-la? Perguntas sem respostas rodavam em sua mente enquanto observava pela janela as primeiras casas da periferia de Santana. A cidade parecia menor do que lembrava, mais desgastada. A praça central, onde havia sido humilhada publicamente, estava com o coreto descascado e os bancos quebrados. A igreja, antes imponente aos seus olhos infantis, parecia agora pequena e ordinária. O ônibus parou no único ponto da cidade. Uljana desceu, sentindo o peso dos olhares curiosos dos poucos transeuntes. Não pela reconhecerem, percebeu, mas porque era uma estranha, uma forasteira em um lugar onde todos se conheciam. Marta a esperava, como combinado. Por um momento, ficaram apenas se olhando, medindo as mudanças que o tempo havia operado em cada uma. Você está diferente, disse finalmente Marta com um sorriso hesitante. 7 anos é muito tempo, respondeu Uljana, sentindo uma emoção inesperada ao ver o rosto familiar da amiga. Abraçaram-se longamente, um abraço que era uma ponte sobre o abismo do tempo e das experiências que as separavam. Vamos para minha casa, sugeriu Marta. Temos muito o que conversar. Na pequena casa de Marta, situada nos arredores da cidade, Uljana finalmente pôde respirar. Enquanto a amiga preparava um café, observou as fotografias na parede. Marta com seus alunos, Marta em sua formatura como professora, Marta com um homem que presumiu ser seu marido. Casei há 2 anos, explicou ela, percebendo o olhar de Uljana. Roberto, o farmacêutico, você não chegou a conhecê-lo, veio de Feira de Santana depois que você partiu. Havia um cuidado especial na escolha das palavras, um receio de tocar na ferida ainda não cicatrizada. Pode dizer depois que fui expulsa, Marta, disse. Uljana com um sorriso triste. Não precisa escolher as palavras comigo. Enquanto bebiam café, Marta a atualizou sobre a cidade. A economia, que já era frágil, havia entrado em colapso com a construção da nova rodovia que desviava o fluxo de viajantes. A mercearia de seu pai havia falido 2 anos depois de sua partida. Ele e sua mãe haviam se mudado para a casa de um irmão em Ilhéus. Muitas famílias haviam deixado a cidade em busca de oportunidades. As que ficaram viviam da agricultura de subsistência e de pequenos serviços. E então surgiu a mineradora, continuou Marta, prometendo empregos, desenvolvimento, prosperidade. Vocês acreditaram? Perguntou Uljana. No início, sim, admitiu Marta. Quando se está desesperado, qualquer promessa parece uma tábua de salvação. Mas então Roberto, que sempre foi mais desconfiado, começou a pesquisar sobre a empresa.
Descobriu histórias de outras comunidades arruinadas por seus projetos, rios contaminados, terras estéreis, promessas de emprego que nunca se concretizaram. O Jana assentiu. Suas próprias pesquisas haviam revelado um padrão similar. Tentamos alertar as pessoas, continuou Marta. Alguns ouviram, a maioria não quis saber. O prefeito e os vereadores estão todos comprados, claro, e a população está tão desesperada que prefere acreditar nas promessas. É por isso que estou aqui, disse o Jana, abrindo sua pasta e espalhando documentos sobre a mesa. Tenho informações, provas, contatos. Sei como podemos enfrentar isto legalmente. Marta olhou para os documentos, depois para o rosto determinado da amiga. Sabe que não será fácil, não é? Perguntou. Não se trata apenas da mineradora. Trata-se de enfrentar novamente aquelas pessoas que a magoaram. O Jana respirou fundo antes de responder. Nunca esperei que fosse fácil, mas é necessário. Nos dias seguintes, o Jana e Marta começaram a trabalhar. Primeiro, reuniram um pequeno grupo de moradores preocupados com os impactos do projeto. Roberto, o marido de Marta, foi fundamental para conquistar a confiança inicial de algumas figuras-chave da comunidade. Entre elas estava seu Juvenal, o antigo professor da única escola da cidade, respeitado por todos. Dona Lourdes, parteira e curandeira, conhecedora profunda das ervas e plantas medicinais locais. E Tião, líder dos pequenos agricultores da região. Na primeira reunião, realizada discretamente na casa de Marta, o Jana apresentou os dados que havia coletado sobre a mineradora. Os desastres ambientais em outras localidades, os processos judiciais em andamento, as promessas nunca cumpridas. Mostrou estudos científicos sobre a contaminação dos solos e das águas. Explicou, em termos simples mas precisos, os impactos de longo prazo daquele tipo de mineração. Ah, mas como podemos enfrentar uma empresa tão poderosa? Perguntou seu Juvenal, expressando a dúvida que todos compartilhavam. Com a lei, respondeu o Jana, e com a mobilização da comunidade. Ela explicou que a empresa havia cometido diversas irregularidades no processo de licenciamento. O estudo de impacto ambiental estava incompleto. Não haviam sido realizadas as consultas públicas obrigatórias. As terras vendidas incluíam áreas de preservação permanente. Temos base legal para contestar o projeto, garantiu. Mas precisamos agir rapidamente antes que comecem as operações. A reunião terminou com um novo ânimo entre os participantes. Pela primeira vez em muito tempo, sentiam que tinham uma chance, por menor que fosse. O Jana havia trazido, não apenas conhecimento técnico, mas esperança. Nos dias seguintes, o grupo cresceu. Cada membro trazia novos aliados. As reuniões, antes discretas, começaram a ganhar visibilidade. Logo, a notícia se espalhou pela cidade. Uma advogada de Salvador estava ajudando a comunidade a lutar contra a mineradora. O que ninguém sabia ainda, ou pelo menos fingiam não saber, era que aquela advogada era o Jana, a filha de Zé Esteves, a menina expulsa 7 anos antes com vergonha e humilhação. Foi numa dessas reuniões cada vez mais concorridas que o inevitável aconteceu. Dona Augusta, a mesma que havia murmurado acusações contra o Jana naquele domingo fatídico, apareceu acompanhada de outras senhoras. Ao ver o Jana, parou na porta, os olhos arregalados em reconhecimento. É você, murmurou como se visse um fantasma. A filha do Zé, a desavergonhada. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os presentes, e eram muitos. Agora voltaram-se para o Jana, alguns com expressões de choque, outros de curiosidade, outros ainda de vergonha mal disfarçada. O Jana respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Este era o momento que tanto temia e, ao mesmo tempo, para o qual havia se preparado durante 7 longos anos. Sim, Dona Augusta, respondeu, com uma calma que surpreendeu a si mesma.
Sou eu, Jana. A mesma que vocês expulsaram daqui há 7 anos. A mesma que prometeu voltar um dia. Não para me vingar, mas para ajudar. Alguns murmúrios percorreram a sala. Rostos se abaixaram, incapazes de sustentar seu olhar. Marta segurou sua mão, um gesto silencioso de apoio. Não estou aqui para julgar ninguém, continuou Jana, nem para reabrir feridas antigas. Estou aqui como advogada, como alguém que conhece os meios legais para impedir que esta cidade e sua gente sejam destruídas por uma empresa que só visa lucro, sem se importar com as consequências. Dona Augusta, recuperando-se do choque inicial, avançou pela sala, abrindo caminho entre os presentes. Você nos odeia, afirmou não como uma pergunta, mas como uma constatação. E tem razão de odiar. O que fizemos, o que eu fiz, foi imperdoável. O Jana sentiu a emoção apertar sua garganta. Não esperava este reconhecimento, esta confissão pública. Não os odeio, Dona Augusta, respondeu com a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Se os odiasse, não estaria aqui arriscando minha carreira, usando meus recursos, dedicando meu tempo para ajudá-los. Por que, então? Perguntou a senhora, genuinamente confusa. Por que voltar para um lugar que lhe causou tanto mal? A pergunta pairou no ar, carregada de toda a complexidade de sentimentos que o Jana carregava desde que deixara aquela cidade. Porque, apesar de tudo, este lugar também me fez quem eu sou, respondeu finalmente. Porque aprendi que transformar dor em propósito é mais poderoso que transformá-la em ressentimento. E porque, acima de tudo, acredito que todos merecem uma segunda chance. Inclusive vocês, inclusive eu. As palavras, simples mas profundas, caíram como uma revelação sobre os presentes. Algo mudou naquela sala, naquele momento. Uma tensão que havia perdurado por anos começou a se dissipar, dando lugar a algo novo, ainda sem nome, mas palpável. Eu não mereço seu perdão, disse Dona Augusta com a voz embargada. Mas se está disposta a ajudar-nos mesmo assim, então nós seríamos tolos em recusar. Um por um, os antigos conhecidos, vizinhos, pessoas que haviam participado direta ou indiretamente de sua humilhação, aproximaram-se. Alguns pediam perdão explicitamente, outros apenas apertavam sua mão em silêncio, os olhos carregados de arrependimento e gratidão. O Jana acolhia cada gesto com dignidade, sem drama, mas também sem falsa magnanimidade. Quando o último dos presentes havia se manifestado, o Jana retomou a palavra. Agora que isso está resolvido, podemos voltar ao trabalho. Temos uma cidade para salvar. Aquela reunião marcou uma virada. A notícia de que o Jana Nascimento, agora o Jana Mendes, advogada formada, havia retornado para ajudar a cidade que a expulsara, espalhou-se como fogo. Pessoas que antes relutavam em se opor à mineradora por medo ou descrença, agora se juntavam ao movimento. O Jana organizou oficinas para explicar os direitos das comunidades tradicionais, os mecanismos legais de proteção ambiental, as estratégias de resistência pacífica. Documentou depoimentos de agricultores e pescadores sobre a importância do rio e das terras para sua subsistência. Coletou amostras de solo e água para análises independentes. A empresa, percebendo a crescente resistência, reagiu. Primeiro com tentativas de cooptação, oferecendo dinheiro a líderes comunitários, prometendo compensações adicionais. Quando isso falhou, partiram para táticas mais agressivas, ameaças veladas, pressão sobre políticos locais, campanhas de desinformação. O prefeito, visivelmente incomodado com a situação, convocou o Jana para uma reunião em seu gabinete. Você está causando muitos problemas, mocinha, disse ele, tentando soar autoritário, mas claramente desconfortável. Estou apenas garantindo que a lei seja cumprida, senhor prefeito,
respondeu Jana, mantendo-se serena. Esta empresa vai trazer progresso para nossa cidade, exclamou ele, batendo na mesa. Empregos, impostos, desenvolvimento. A que custo? Questionou Jana. Rios contaminados, terras inférteis, doenças respiratórias, deslocamento forçado de famílias que vivem aqui há gerações? O prefeito desviou o olhar, incapaz de sustentar aqueles argumentos. Você tem um prazo, disse finalmente. 1 mês. Depois disso, as máquinas começam a operar, com ou sem a aprovação de vocês. Era uma ameaça vazia, e ambos sabiam. A empresa não poderia iniciar as operações sem as licenças adequadas, e o Jana havia descoberto falhas graves no processo que poderiam atrasar significativamente o projeto, talvez até inviabilizá-lo. Mas aquela conversa deixou claro que a batalha seria ainda mais dura do que previra inicialmente. Não era apenas contra a mineradora que lutavam, mas contra um sistema inteiro de poder, interesses e cumplicidades. De volta à casa de Marta, o Jana contemplou suas opções. Precisava de mais apoio, de visibilidade para a causa. Decidiu usar seus contatos em Salvador. Ligou para jornalistas, para colegas advogados, para professores universitários. Explicou a situação. Enviou documentos, convidou-os a visitar Santana do Agreste para verem por si mesmos. A resposta foi além de suas expectativas. Nos dias seguintes, a pequena cidade recebeu a visita de repórteres de importantes jornais da capital, de pesquisadores da universidade, de representantes de ONGs ambientalistas. A luta daquela comunidade esquecida começava a ganhar as manchetes, a despertar interesse nacional. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde na organização dos documentos para uma audiência pública que haviam conseguido agendar, o Jana recebeu uma visita inesperada. Parado à porta da casa de Marta, visivelmente envelhecido e abatido, estava seu pai, Zé Esteves. "Posso entrar?" perguntou ele, a voz quase um sussurro. O Jana sentiu o coração disparar. De todas as reconciliações que imaginara, esta era a que mais temia e, ao mesmo tempo, a que mais secretamente desejava. "Claro", respondeu, indicando uma cadeira. Ficaram em silêncio por um longo momento, como estranhos, medindo um ao outro, buscando palavras que pudessem atravessar o abismo de anos e mágoas. "Soube que você voltou", começou ele finalmente, "que está ajudando a cidade, lutando contra a mineradora." "É verdade", confirmou o Jana, mantendo a voz neutra, outro silêncio ainda mais pesado. "Sua mãe morreu", disse ele subitamente. "Há 2 anos. Câncer." A notícia atingiu o Jana como um golpe físico. Sua mãe, morta, sem que tivessem se reconciliado, sem um último adeus. "Por que ninguém me avisou?" perguntou, a voz trêmula. "Como poderíamos?" respondeu seu pai, com uma mistura de tristeza e vergonha. "Não sabíamos onde você estava, o que havia se tornado." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Jana, não apenas pela perda da mãe, mas por todas as perdas acumuladas ao longo daqueles anos. Oportunidades perdidas de cura, de reconciliação, de novas memórias. "Ela perguntou por você", continuou Zé, com a voz embargada. "No fim, queria seu perdão." O Jana fechou os olhos, tentando controlar a emoção. "E você, pai?" perguntou finalmente, olhando-o diretamente nos olhos. "Também quer meu perdão?" A pergunta pairou entre eles, carregada de décadas de dor, ressentimento, arrependimento. "Não tenho esse direito", respondeu ele, baixando o olhar. "O que fiz, o que deixei que fizessem com você, é imperdoável." O Jana observou aquele homem quebrado à sua frente. Não era mais o tirano que comandava sua casa com mão de ferro, que impunha suas regras e valores sem questionamento. Era apenas um velho, consumido pelo remorso e pela solidão. "E, no entanto, aqui estou", disse ela suavemente.
De volta à cidade que me expulsou, ajudando pessoas que me machucaram, incluindo você, pai. Zé ergueu os olhos, surpreso. Como está me ajudando? Perguntou confuso. Esta luta contra a mineradora não é apenas para proteger o meio ambiente ou os direitos das comunidades, explicou o Jana. É para preservar o futuro desta cidade, para que ela tenha uma chance de se reinventar, de prosperar de forma sustentável, para que as próximas gerações não precisem partir como eu parti. Seu pai absorveu suas palavras em silêncio, os olhos marejados. Você se tornou uma mulher notável, filha, disse finalmente. Apesar de mim, não graças a mim. Talvez por causa de tudo, respondeu o Jana. Das coisas boas e das ruins. Cada experiência me moldou, me ensinou, me fortaleceu. Zé estendeu a mão, hesitante, tocando levemente a de Jana. Posso ajudar? Perguntou com uma vulnerabilidade que ela jamais vira nele. Na sua luta contra a mineradora. Posso fazer algo? O Jana sentiu um nó na garganta. Este não era o pedido explícito de perdão que talvez esperasse, mas era algo igualmente poderoso, um pedido para reconstruir, para reparar, para seguir em frente juntos. Sim, pai, respondeu apertando suavemente sua mão. Há muito que você pode fazer. Vocês já enfrentaram um momento em que precisaram perdoar alguém que causou uma ferida profunda? Ou conhecem alguém que passou por isso? Compartilhe sua experiência nos comentários. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Com a audiência pública se aproximando, o Jana e seu grupo, agora fortalecido pela presença de seu pai, trabalhavam incansavelmente. Zé Esteves, com seu conhecimento profundo da comunidade e seu recém-descoberto propósito, mostrou-se um aliado valioso. Ele visitava casa por casa, conversando com antigos conhecidos, explicando os riscos do projeto de mineração, convencendo-os a comparecer à audiência. Sua conversão à causa dava legitimidade ao movimento, especialmente entre os mais velhos e tradicionais. Nunca imaginei que trabalharia ao seu lado assim, comentou ele certa noite, enquanto ajudava o Jana a organizar documentos. A vida tem caminhos que não podemos prever, pai, respondeu ela com um sorriso suave. A relação entre eles estava longe de ser completamente reparada. Havia cicatrizes profundas, momentos de silêncio desconfortável, temas que evitavam abordar, mas estavam construindo algo novo, baseado não no passado compartilhado, mas no propósito comum que os unia agora. A notícia da audiência pública havia atraído atenção significativa. Jornalistas de Salvador e até mesmo de jornais nacionais confirmaram presença. Representantes de órgãos ambientais estaduais e federais também estariam presentes. A pequena cidade de Santana do Agreste, normalmente esquecida pelo resto do país, estava prestes a se tornar o palco de uma batalha emblemática contra um modelo de desenvolvimento predatório. A mineradora, sentindo a crescente pressão, intensificou suas táticas. Boatos começaram a circular sobre o Jana, que ela estava sendo paga por interesses estrangeiros, que tinha um caso com um político influente, que seu verdadeiro objetivo era prejudicar a cidade. As mesmas táticas de difamação que haviam sido usadas contra ela no passado ressurgiam, agora com novos contornos. Mas desta vez, o Jana não estava sozinha. E, mais importante, não era mais a adolescente vulnerável de antes. Era uma mulher formada, segura de si, com conhecimento e recursos para enfrentar essas tentativas de desacreditá-la. Não se deixe abalar, aconselhou Marta, vendo a preocupação no rosto da amiga. É assim que eles operam. Quando não podem vencer com argumentos, partem para ataques pessoais. O Jana sabia que Marta estava certa. Manteve-se firme, focada no objetivo maior,
A cada novo ataque, respondia com mais informações, mais fatos, mais mobilização comunitária. Na véspera da audiência pública, ocorreu algo inesperado. Dr. Ricardo Mendes chegou a Santana do Agreste, acompanhado de Valentina e de uma equipe de advogados ambientalistas renomados de Salvador. Não achou que enfrentaria isso sozinha. Achou? Perguntou ele, abraçando Jana com força. Como souberam? Começou ela, emocionada com a presença de sua família adotiva. Temos acompanhado seu trabalho pelos jornais, explicou Valentina. E quando vimos que a situação estava escalando, decidimos que era hora de unir forças. A chegada daquele reforço inesperado elevou ainda mais o moral do grupo. Dr. Ricardo, com sua reputação e experiência, conferiu um novo nível de credibilidade à causa. Os advogados que o acompanhavam trouxeram expertise adicional em áreas específicas do direito ambiental e dos direitos das comunidades tradicionais. Naquela noite, reunidos na casa de Marta, que já não comportava confortavelmente o grupo ampliado, fizeram os últimos preparativos para a audiência. Dividem-se as tarefas, planejaram as apresentações, anteciparam os possíveis argumentos da mineradora. Amanhã será um dia decisivo, disse Dr. Ricardo olhando para cada um dos presentes. Não apenas para esta cidade, mas potencialmente para outras comunidades que enfrentam situações semelhantes. A sala estava cheia, animada pela energia e pelo propósito compartilhado. O Jana observou a cena com uma emoção difícil de nomear. Ali estavam reunidos seu passado e seu presente. Seu pai biológico e seu pai adotivo, sua amiga de infância e sua irmã por escolha, pessoas que a haviam rejeitado e pessoas que a haviam acolhido. De alguma forma, todos aqueles fios díspares de sua vida estavam se entrelaçando, formando um tecido novo e inesperado. Não era o que havia planejado, não era o que havia imaginado durante os anos de exílio, mas era poderoso e verdadeiro. Alda, obrigada, disse ela, sua voz quebrando a animada discussão estratégica. Obrigada a todos por estarem aqui. O grupo silenciou, percebendo a emoção em suas palavras. Quando deixei esta cidade há 7 anos, fiz uma promessa a mim mesma, continuou o Jana. Prometi que voltaria um dia, não para me vingar, mas para mostrar quem realmente sou. Nunca imaginei que esse retorno seria assim, com todos vocês ao meu lado, lutando por algo muito maior que minhas próprias feridas. Seu pai, sentado num canto da sala, tinha os olhos marejados. Dr. Ricardo sorria com orgulho paternal. Valentina e Marta trocaram olhares de compreensão mútua. Independentemente do resultado da audiência amanhã, concluiu o Jana, saibam que já vencemos. Porque escolhemos nos unir, nos perdoar, construir pontes em vez de muros. O dia da audiência pública amanheceu com um céu surpreendentemente azul, como se a própria natureza estivesse favorecendo a causa. O local escolhido para o evento, o salão paroquial da igreja, o maior espaço disponível na cidade, começou a encher horas antes do horário marcado. Moradores de todas as idades, alguns que o Jana sequer reconhecia, eram provavelmente de comunidades vizinhas igualmente afetadas pelo projeto. Jornalistas com câmeras e microfones posicionavam-se estrategicamente. Representantes da mineradora, em seus ternos impecáveis, contrastavam com a simplicidade dos habitantes locais. O Jana, vestida formalmente, mas sem ostentação, sentou-se à mesa principal junto com Dr. Ricardo, o representante do Ministério Público que havia sido enviado especialmente para o evento, e o mediador designado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A audiência começou pontualmente. O representante da mineradora apresentou o projeto com slides coloridos, números impressionantes, promessas grandiosas. Falou de investimentos milionários, centenas de empregos diretos e indiretos, em programas de responsabilidade social, compensações ambientais. Seu discurso era bem ensaiado, profissional,
convincente para ouvidos desesperados. Quando chegou a vez de Eugênia, ela dispensou o data show e os gráficos elaborados. Levantou-se, olhou diretamente para a plateia e começou a falar com paixão e clareza sobre o que estava realmente em jogo. Não estamos aqui apenas para discutir um projeto de mineração, disse. Estamos aqui para decidir que tipo de futuro queremos para esta terra e para as gerações que virão depois de nós. Com palavras simples, mas precisas, explicou os riscos ambientais reais, longe das versões diluídas apresentadas pela empresa. Mostrou fotografias de outras comunidades devastadas por projetos similares. Apresentou depoimentos em vídeo de pessoas que haviam perdido tudo: saúde, terra, cultura, identidade. Os empregos prometidos pela mineradora serão temporários, alertou, mas os danos serão permanentes. Quando o minério acabar, e ele acabará em alguns anos, a empresa irá embora, deixando para trás uma terra estéril, águas contaminadas e uma comunidade destroçada. Ela então apresentou alternativas. Falou de projetos de desenvolvimento sustentável adequados à vocação natural da região. Turismo rural, agricultura orgânica, artesanato, pequenas indústrias de beneficiamento de produtos locais. Mostrou exemplos concretos de comunidades que haviam prosperado seguindo estes caminhos. A escolha é nossa, concluiu. Podemos vender nosso futuro por algumas moedas hoje, ou podemos construir algo duradouro, algo que nos permita viver com dignidade, em harmonia com esta terra que nos sustenta há gerações. Quando terminou, o salão explodiu em aplausos. Mesmo aqueles que haviam vindo céticos ou atraídos pelas promessas da mineradora, pareciam tocados pela visão alternativa que Eugênia apresentara. O representante da empresa tentou rebater, minimizando os riscos, reforçando as promessas de mitigação e compensação. Mas sua retórica corporativa soava vazia, quando comparada à autenticidade e à paixão com que Eugênia havia falado. O momento mais poderoso da audiência, no entanto, veio quando os moradores locais começaram a se manifestar. Um após o outro. Pessoas simples, muitas das quais nunca haviam falado em público antes, levantaram-se para contar suas histórias, suas preocupações, seus sonhos para o futuro da comunidade. E entre eles, para surpresa geral, estava Zé Esteves. Meu nome é José Esteves, começou ele com a voz trêmula, mas firme. Nasci e cresci nesta cidade. Meus pais e avós também. Sou dono da mercearia, ou pelo menos era, antes que tudo desmoronasse. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Muitos de vocês me conhecem. Conheciam minha esposa, que Deus a tenha, e conheceram minha filha, Eugênia. Um murmúrio percorreu a plateia. Todos olhavam de Zé para Eugênia, alguns surpresos por haver uma conexão entre a advogada que retornara para ajudá-los e o antigo comerciante da cidade. Há 7 anos cometi o pior erro da minha vida, continuou ele, a voz embargada. Expulsei minha própria filha desta cidade. Deixei que fofocas, preconceitos e o medo do que os outros pensariam fossem mais importantes que o amor pela minha própria filha. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado do velho homem. Eugênia, sentada à mesa principal, também não conseguia conter a emoção. E agora, vejam só a ironia, prosseguiu Zé. Essa mesma filha retorna, não para se vingar, não para nos humilhar como fizemos com ela, mas para nos salvar, para salvar nossa terra, nosso futuro, nossa dignidade. Ele se virou para encarar diretamente os representantes da mineradora. Se minha filha, depois de tudo que fizemos com ela, pode encontrar em seu coração a generosidade de lutar por nós, então nós certamente podemos encontrar em nós mesmos a força para lutar por nosso próprio futuro. Não venderemos nossa
terra, nossos rios, nossa saúde por promessas vazias. Não deixaremos que façam conosco o que já fizeram com tantas outras comunidades. Quando terminou, um silêncio reverente tomou conta do salão, logo seguido por uma explosão de aplausos. O testemunho de Zé Esteves, carregado de emoção e autenticidade, havia tocado algo profundo nos presentes. O representante da mineradora, percebendo que havia perdido completamente o controle da narrativa, tentou uma última cartada. "Entendemos as preocupações de vocês", disse com um sorriso ensaiado. "E estamos dispostos a aumentar significativamente o pacote de compensações. Mais empregos, mais investimentos em infraestrutura local, um fundo especial para projetos comunitários." Mas já era tarde demais. A comunidade, agora unida e empoderada, não estava mais disposta a negociar seu futuro. Quando o mediador colocou o projeto em votação consultiva, o resultado foi esmagador. Mais de 90% dos presentes manifestaram-se contra. O representante do Ministério Público, impressionado com a mobilização comunitária e com a solidez dos argumentos técnicos apresentados, comprometeu-se a revisar minuciosamente todo o processo de licenciamento. O secretário estadual de Meio Ambiente, presente na audiência, anunciou ali mesmo a suspensão temporária das licenças já concedidas, até que uma análise mais aprofundada fosse realizada. Era uma vitória preliminar, não definitiva, mas já significava muito. Pela primeira vez em anos, a comunidade de Santana do Agreste sentia que tinha voz, que podia influenciar seu próprio destino. Quando a audiência foi encerrada, uma multidão cercou o Jana, querendo agradecer, abraçar, expressar admiração. Entre eles estava seu pai, que a envolveu num abraço desajeitado, mas sincero. "Você conseguiu, filha", disse ele, os olhos brilhando de orgulho. "Você salvou nossa cidade." "Nós conseguimos, pai", corrigiu ela suavemente. "Todos nós, juntos." Nos dias que se seguiram, a notícia da resistência bem-sucedida de Santana do Agreste espalhou-se pelo país. Jornais e emissoras de TV enviaram equipes para cobrir a história. O Jana foi entrevistada diversas vezes, sempre enfatizando que o mérito era da comunidade unida, não apenas dela. A mineradora, vendo a crescente pressão pública e os obstáculos legais que surgiam, finalmente anunciou a suspensão indefinida do projeto. Não era uma desistência formal, mas na prática significava que a ameaça imediata havia passado. Mas o Jana sabia que isso não era suficiente. A vitória contra a mineradora havia despertado algo na comunidade, uma consciência de seu próprio poder, uma visão de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Nas semanas seguintes, ela, Dr. Ricardo e a equipe que haviam formado começaram a trabalhar em um plano de desenvolvimento sustentável para a região. Contactaram órgãos governamentais, ONGs, instituições de pesquisa. Organizaram workshops sobre agricultura orgânica, turismo comunitário, cooperativismo. A pequena cidade, que antes parecia fadada ao esquecimento, começava a pulsar com nova energia. Jovens que haviam deixado o lugar em busca de oportunidades nas grandes cidades, agora consideravam retornar. Investidores interessados em projetos sustentáveis começaram a visitar a região. O Jana observava essa transformação com uma mistura de orgulho e incredulidade. Quando deixara aquela cidade, anos antes, carregando apenas uma mala pequena e o peso da rejeição, jamais poderia imaginar que um dia retornaria para catalisar uma mudança tão profunda. Certa tarde, enquanto caminhava pela Praça Central, a mesma onde havia sido humilhada publicamente, foi abordada por Dona Augusta. "Posso falar com você um minuto?" pediu a senhora idosa com uma humildade que contrastava fortemente com a arrogância de outrora. "Claro, Dona Augusta",
respondeu o Jana, indicando um banco sob a sombra de uma árvore. Sentaram-se lado a lado, em silêncio por alguns momentos, observando crianças que brincavam alegremente pelo coreto recém-reformado. Sabe, começou a senhora, hesitante, eu nunca tive coragem de lhe dizer isso antes, mas eu sempre soube que aquelas cartas não eram o que diziam ser. O Jana olhou para ela, surpresa. Como assim? Eu estava lá quando Leonora, a sobrinha do Dr. Cardoso, mostrou as cartas ao seu pai, explicou Dona Augusta. Vi quando ela as entregou. Mas também a vi dias antes, reescrevendo trechos, alterando palavras. Estava com ciúmes de você e Valdemar. O Jana sentiu um calafrio. Depois de tantos anos, finalmente a verdade vinha à tona. As cartas que haviam causado sua expulsão tinham sido adulteradas. Por que não disse nada? Perguntou, a voz trêmula de emoção contida. Medo, admitiu a senhora com vergonha evidente. Leonora era de família importante. E, para ser sincera, havia também inveja. Inveja da sua juventude, da sua liberdade, do seu espírito indomável. O Jana absorveu aquelas revelações em silêncio. Sentiu um turbilhão de emoções. Raiva pela injustiça sofrida, tristeza pelo tempo perdido, mas também, surpreendentemente, um senso de libertação. A ferida que carregava há anos estava finalmente exposta ao ar, podendo agora cicatrizar completamente. Obrigada por me contar, Dona Augusta, disse finalmente. Não sei se isso teria mudado algo naquela época, mas é importante para mim saber agora. A senhora assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Pode me perdoar? Perguntou, quase num sussurro. Sei que não mereço, mas mesmo assim... O Jana tomou as mãos enrugadas da idosa entre as suas. Já perdoei há muito tempo, Dona Augusta, respondeu com sinceridade. Não por sua causa, mas pela minha própria paz. O perdão não é algo que se mereça. É um presente que damos a nós mesmos. Naquela noite, sozinha no quarto da casa de Marta, onde estava hospedada, o Jana refletiu sobre a conversa com Dona Augusta. A revelação sobre a manipulação das cartas deveria tê-la enfurecido, mas em vez disso, trouxe uma estranha serenidade. Percebeu que, paradoxalmente, aquela injustiça havia aberto caminhos que, de outra forma, jamais teria trilhado. Se não tivesse sido expulsa, provavelmente teria se casado jovem, como tantas outras moças da cidade, e levado uma vida comum, limitada pelos estreitos horizontes de Santana do Agreste. A dor da rejeição a havia impulsionado para uma vida muito maior, mais significativa. Conhecera Dr. Ricardo e Valentina, formara-se em direito, descobrira sua vocação para lutar por causas maiores que ela mesma. E agora, num ciclo perfeito, aquela mesma trajetória a havia trazido de volta para transformar a realidade do lugar que a rejeitara. Mais uma vez, não para se vingar, mas para construir algo novo e melhor das ruínas do passado. É estranho. Como a vida nos traz surpresas, comentou com Ricardo alguns dias depois, enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, observando as transformações em andamento. Nem sempre entendemos o propósito das dificuldades quando as enfrentamos, respondeu ele, com a sabedoria de quem já havia vivido muito. Às vezes, o sentido só se revela anos depois, quando olhamos para trás. Acha que é isso? Que tudo tem um propósito maior? Perguntou ela, genuinamente curiosa sobre a visão de vida daquele homem que havia se tornado uma figura tão central em sua existência. Não sei se propósito é a palavra certa, refletiu Ricardo. Talvez seja mais sobre nossa capacidade de extrair significado até mesmo das experiências mais dolorosas, de transformar sofrimento em crescimento, rejeição em propósito, ódio em compaixão. O Jana assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras.
Era exatamente o que havia feito, não por alguma sabedoria especial, mas por instinto de sobrevivência. Transformar a sua dor em combustível para crescer, para se tornar mais forte, mais compassiva. Um mês após a audiência pública que havia mudado o destino de Santana do Agreste, o Jana recebeu uma notícia surpreendente. Valdemar, o rapaz com quem trocara cartas na adolescência e que indiretamente provocara sua expulsão, havia retornado à região. Agora um médico formado viera visitar os pais na fazenda vizinha e, ao saber da história recente da cidade, expressara o desejo de encontrá-la. "Você vai vê-lo?" perguntou Marta, visivelmente curiosa sobre como o Jana reagiria. "Ao homem que havia sido seu primeiro amor. Por que não?" respondeu ela, com uma tranquilidade que surpreendeu a própria amiga. "Isso também faz parte do meu passado, e o passado já não tem poder sobre mim." O encontro foi marcado para a tarde seguinte, na mesma praça central, que havia sido cenário de tantos momentos decisivos em sua vida. O Jana chegou pontualmente, vestida com simplicidade, mas elegância. Não sentia nervosismo, apenas uma leve curiosidade sobre o homem em que aquele rapaz tímido e sonhador havia se tornado. Valdemar chegou alguns minutos depois. Estava mais alto do que ela lembrava, mais encorpado, com o rosto marcado pelas primeiras linhas da maturidade, mas os olhos eram os mesmos, gentis, inteligentes, um pouco melancólicos. "O Jana", disse ele, estendendo a mão formalmente. "É bom vê-la depois de tanto tempo." "Valdemar", respondeu ela, aceitando o cumprimento. "Seja bem-vindo de volta." Sentaram-se num banco, inicialmente um pouco desconfortáveis, buscando as palavras certas para romper a barreira dos anos e das circunstâncias que os haviam separado. "Nunca soube do que aconteceu", começou ele finalmente. "De como você foi injustamente acusada, de como voltou para salvar a cidade." "As notícias correm rápido", observou ela com um sorriso leve. "Eu sempre soube que você era especial", continuou Valdemar com sinceridade evidente na voz. "Sempre soube que faria grandes coisas. Você tinha uma luz diferente, mesmo naquela época." O Jana agradeceu o elogio com um aceno de cabeça, mas não comentou mais. Não sentia necessidade de reviver aquele passado, de explorar o e si que inevitavelmente pairava entre eles. Aquele jovem amor, interrompido tão abruptamente, pertencia a outra vida, a outra versão dela mesma. "Ouvi dizer que você está noivo", comentou, mudando graciosamente o assunto. "Sim", confirmou ele, com um sorriso genuíno. "Uma colega médica. Nos conhecemos durante a residência em São Paulo." "Felicidades para vocês", disse o Jana, com sinceridade. Conversaram mais um pouco sobre a vida dele como médico, sobre os projetos dela para a região, sobre memórias comuns da infância em Santana do Agreste. Era uma conversa agradável, sem tensão, entre dois adultos que compartilhavam um passado distante, mas haviam seguido caminhos distintos. Quando se despediram, com um abraço breve mas afetuoso, o Jana sentiu que mais um capítulo de sua vida se fechava com suavidade. Valdemar não era mais o príncipe encantado de seus sonhos adolescentes, nem o vilão que a havia traído, mas simplesmente um homem comum, com suas próprias alegrias e dificuldades, seguindo seu próprio caminho. E ela havia transcendido a narrativa romântica que um dia imaginara para si. Sua história não era mais sobre ser escolhida ou rejeitada por um homem, por uma cidade, por uma família. Era sobre escolher a si mesma, seu próprio caminho, seu próprio propósito. As semanas se transformaram em meses e os primeiros resultados dos projetos de desenvolvimento sustentável começaram a surgir. Uma cooperativa de agricultura orgânica estava em formação. Um grupo de artesãs locais havia recebido treinamento e começava a exportar seus produtos para lojas especializadas em Salvador.
Uma pousada comunitária estava sendo construída para receber os primeiros turistas interessados em experiências autênticas no interior baiano. A transformação mais visível, porém, estava nas pessoas. Havia um novo brilho nos olhos, uma nova postura, um novo senso de possibilidade. Crianças e jovens, que antes sonhavam apenas em partir para as grandes cidades, agora vislumbravam futuros possíveis em sua própria terra. O Jana, que inicialmente planejava ficar apenas o tempo necessário para resolver a questão da mineradora, encontrava-se cada vez mais envolvida com o desenvolvimento da região. Seu escritório improvisado na antiga sala de aula de Marta havia se transformado num centro de planejamento comunitário, sempre cheio de pessoas discutindo novos projetos, buscando orientação, compartilhando ideias. "Você não pensa em voltar para Salvador?" perguntou Valentina durante uma de suas visitas regulares, observando a irmã adotiva em meio àquela agitação produtiva. Urjana fez uma pausa antes de responder, percebendo que a pergunta a pegara de surpresa. Não havia pensado seriamente sobre isso nos últimos tempos. "Não sei", admitiu finalmente. "Há tanto a fazer aqui ainda, e de alguma forma me sinto no lugar certo." Valentina a observou com um sorriso compreensivo. "Parece que você encontrou seu propósito", comentou. "Não apenas uma causa para defender, mas um lugar para pertencer." Era verdade, percebeu Urjana. Depois de tantos anos buscando seu lugar no mundo, havia-o encontrado justamente onde menos esperava, no lugar que a rejeitara, mas que agora a abraçava como uma filha pródiga que retorna para compartilhar seus dons. No entanto, a vida raramente segue um curso linear e previsível. 6 meses após sua chegada a Santana do Agreste, quando os projetos já estavam encaminhados e a cidade começava a colher os primeiros frutos de sua transformação, Urjana recebeu uma proposta inesperada. O governador do estado, impressionado com o trabalho que ela havia realizado e com a repercussão positiva nos meios de comunicação, convidou-a para assumir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável, um cargo recém-criado que lhe daria a oportunidade de implementar projetos similares em outras comunidades da Bahia. Era uma oportunidade única, uma plataforma para amplificar o impacto de seu trabalho para além dos limites de Santana do Agreste. Mas também significaria deixar a cidade novamente justo quando havia estabelecido raízes mais profundas. Dividida entre o chamado para servir em escala maior e o compromisso com a comunidade que havia abraçado como sua, Urjana decidiu fazer o que sempre fizera nos momentos decisivos de sua vida: buscar conselho nas pessoas que amava e respeitava. Reuniu em sua casa, sim, agora tinha uma casa própria na cidade, uma modesta construção de 2 quartos que havia comprado com suas economias, aqueles que haviam se tornado seu círculo mais próximo: seu pai biológico, Zé Esteves, seu pai adotivo, Dr. Ricardo, sua irmã adotiva, Valentina, sua amiga de infância, Marta, e seu mentor espiritual, Padre Joaquim, que havia se tornado um aliado valioso na mobilização comunitária. "Preciso de orientação", disse ela, após expor a situação. "Esta é uma decisão que afeta não apenas a mim, mas a todos vocês, a esta comunidade." Cada um ofereceu sua perspectiva. Seu pai biológico, preocupado principalmente com sua felicidade pessoal, queria que ficasse perto agora que haviam finalmente se reconciliado. Dr. Ricardo, sempre pragmático, via a oportunidade política como uma chance de fazer um bem maior. Valentina destacou que Salvador não era tão longe assim, que poderia voltar regularmente. Marta expressou preocupação de que os projetos em andamento perdessem força sem sua presença constante. Padre Joaquim, que havia escutado atentamente a todos, foi o último a falar. "Sua história com esta cidade é extraordinária, Urjana", disse ele.
Você transformou uma rejeição injusta em uma oportunidade de cura e renovação. Não apenas para si mesma, mas para toda uma comunidade. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Talvez seja a hora de confiar que as sementes que você plantou aqui continuarão a crescer, mesmo sem sua presença diária. Talvez seu propósito maior seja justamente este: plantar sementes de transformação em diversos lugares, demonstrando que comunidades pequenas e esquecidas podem escrever seus próprios destinos. As palavras do sacerdote ressoaram profundamente em Ujana. Ele havia articulado algo que ela sentia intuitivamente, mas não conseguira expressar. Além disso, completou o padre com um sorriso gentil, você já não é mais a mesma jovem solitária que chegou aqui meses atrás. Tem uma família aqui agora, raízes que não serão cortadas pela distância física. Ujana olhou ao redor, para os rostos queridos que a cercavam. Eram sua família, de fato. Uma família construída não apenas por laços de sangue, mas por escolhas, por perdão, por propósito compartilhado. Obrigada, disse ela emocionada. Acho que sei o que preciso fazer. Uma semana depois, na mesma praça central que havia testemunhado tantos momentos decisivos de sua jornada, Ujana anunciou publicamente sua decisão de aceitar o cargo em Salvador. Mas não era uma despedida definitiva, garantiu ela. Santana do Agreste sempre será meu lar, disse, olhando para os rostos familiares que lotavam a praça. Não apenas porque nasci aqui, mas porque escolhi pertencer a este lugar e a esta comunidade, com todas as suas imperfeições e todo o seu potencial. Explicou que, em sua nova posição, poderia garantir que os projetos já iniciados continuassem recebendo apoio institucional. Poderia trazer mais recursos, mais visibilidade, mais oportunidades e, mais importante, poderia ajudar outras comunidades a seguirem um caminho similar de autodeterminação e desenvolvimento sustentável. O que fizemos aqui não é apenas sobre salvar uma cidade da mineração ou criar alternativas econômicas, concluiu. É sobre reescrever narrativas, sobre transformar rejeição em pertencimento, desespero em esperança, passividade em protagonismo. Quando terminou seu discurso, foi abraçada por pessoas de todas as idades e backgrounds, crianças que haviam participado dos projetos educativos, idosos que inicialmente resistiam às mudanças, mas agora as abraçavam. Jovens que haviam encontrado razões para permanecer e construir um futuro em sua terra natal. Seu pai, Zé Esteves, foi o último a se aproximar. Nos meses de convivência, haviam construído uma nova relação, não baseada no passado doloroso, mas no presente de colaboração e respeito mútuo. Estou orgulhoso de você, filha, disse ele com a voz embargada. Sempre soube que você era especial, mesmo quando não soube reconhecer ou valorizar isso. Ujana o abraçou com força, sentindo uma emoção que ia além das palavras. Aquele abraço continha todo um universo de dor transcendida, de perdão oferecido e recebido, de um novo começo que honrava, mas não estava acorrentado ao passado. Na manhã de sua partida, enquanto o sol nascia sobre as montanhas que circundavam Santana do Agreste, Ujana fez uma última caminhada pela cidade. Passou pela escola onde estudara, agora renovada e vibrante. Pela praça onde fora humilhada, agora um espaço de encontro e celebração comunitária. Pela antiga mercearia de seu pai, transformada em um centro cultural administrado por jovens locais. Cada lugar carregava memórias, algumas dolorosas, outras preciosas, mas todas agora estavam integradas em uma narrativa maior, mais rica e complexa. Uma narrativa de redenção pessoal e coletiva. Ao chegar à saída da cidade, onde o ônibus já a aguardava, encontrou uma surpresa. Não apenas seus amigos mais próximos haviam vindo se despedir,
mas praticamente toda a comunidade. Estavam alinhados ao longo da estrada, segurando cartazes de agradecimento, buquês de flores silvestres, pequenos presentes artesanais. "Para que nunca se esqueça de nós", disse uma menina, entregando-lhe um desenho colorido da cidade. "Para que saiba que sempre terá um lar aqui", acrescentou uma senhora idosa, oferecendo um pequeno bordado com o nome de Santana do Agreste. O Jana aceitou cada presente, cada abraço, cada palavra de gratidão e encorajamento com o coração transbordando. Era uma despedida, sim, mas não como aquela de 7 anos antes, marcada pela vergonha e pela rejeição. Era uma despedida celebrativa, cheia de promessas de retorno, de continuidade, de laços que permaneceriam apesar da distância. Quando finalmente embarcou no ônibus, não olhou para trás com tristeza ou ressentimento, mas com uma serena satisfação. Havia completado um ciclo. Havia transformado sua história pessoal de rejeição em uma história coletiva de redenção e renovação. E agora, com o coração pleno e a consciência tranquila, estava pronta para o próximo capítulo de sua jornada. Uma jornada não mais definida pela dor do passado, mas pelas possibilidades infinitas do futuro. Um futuro que ela ajudaria a construir, não apenas para si mesma, mas para todas as comunidades que, como Santana do Agreste, precisavam acreditar em seu próprio potencial de transformação. Porque o Jana havia aprendido a mais importante das lições, que nossa verdadeira força não está em escapar do sofrimento, mas em transformá-lo em propósito. Não em evitar o confronto com o passado, mas em reconciliar-se com ele para criar um futuro mais luminoso. Uma lição que, como uma semente plantada com amor e cuidado, continuaria a florescer muito depois de sua partida, nas vidas que havia tocado, nas estruturas que havia ajudado a construir, nas histórias que agora eram contadas sobre a mulher que retornou para salvar a cidade que a expulsara. Não como uma vingadora, mas como uma construtora de pontes, não com raiva, mas com graça. E nessa graça havia encontrado sua verdadeira força, sua verdadeira identidade, seu verdadeiro lar. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.